Finalmente eu tive acesso à reportagem completa da revista Empire de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu fiz um resumão aqui porque é muito grande, mas eu peguei os principais pontos e tem muita coisa, inclusive sobre o futuro da Sony. Teve Tobey e Andrew sendo citados, com coisas ali que parece que revelam muita coisa realmente sobre o futuro do Aranhaverso, o futuro das 3 versões do Homem-Aranha, tudo isso incluído nessa reportagem. Bora ler ela agora. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora falar direto para essa reportagem de Homem-Aranha através do Aranhaverso, que desde a semana passada estava saindo muita coisa, muita novidade do filme, porque a reportagem da revista Empire acabou saindo e vamos ler ela agora, exatamente agora, tá? Eu acabei cortando algumas partes ali do início da reportagem que falava do primeiro filme, né, que eu acho que não importa agora, o importante é a gente pegar coisas do novo filme, de Spider-Man Across the Spider-Verse, né, a gente falar do daqui pra frente, né. Então eu cortei um pedaço aqui e a partir daí a gente fala aqui dos produtores, né, e os diretores, na verdade os diretores do filme estão falando aqui, e a Amy Pascal, que é a produtora do filme, tá. Então aqui o diretor do filme tá dizendo, ó, aqui foi um tempo, não muito tempo atrás, quando as únicas pessoas acenando com a cabeça temos um conceito de um multiverso. Eram fãs de quadrinhos, né? Que quem tinha conceito e entendia de multiverso era fã de quadrinhos e físicos quânticos. Que o tempo, é justo dizer, acabou. Nos últimos anos, a ideia de infinitas dimensões paralelas existentes ao lado de um outro formou a espinha dorsal de alguns dos maiores filmes do século XXI, exatamente. Tem alimentado numerosos sucessos de bilheteria no MCU, destruidores de bilheterias, inclusive, né, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né, eles falam aqui. No entanto, agora que as portas e os olhos estão totalmente abertos à loucura multiversal, o ônus está em através de Spider-Verse para reinventar a roda mais uma vez. O ônus, né, digamos assim, a parte mais importante está em Across the Spider-Verse, então eles vão fazer algo realmente muito novo. Nosso contrato com o público é trazer o que eles nunca viram antes, que é esses 5 novos mundos. O primeiro filme era sobre trazer personagens para Miles, alguns personagens que rolaram lá, né? Dimensões, diz o Miller, que é o diretor do filme. Trata-se de Miles partindo para outros mundos. O final do primeiro filme foi agridoce para Miles, né? O corajoso adolescente do Brooklyn finalmente dominou seus poderes dados por insetos. Derrotou insetos, não, aracnídeos, né, uma aranha e tal, mas a tradução tá assim. Derrotou o vilão Rei do Crime e assumiu o comando do manto oficial do Homem-Aranha, após a morte de Peter Parker, o primeiro Homem-Aranha que morre, né, que é o Homem-Aranha do seu universo. Mas ele também perdeu o seu novo grupo de amigos de tiros da web, mais dolorosamente sua paixão Gwen Stacy, dublado por Hale Steinfeld, né, que é a Gavião Arqueira nova, né. Como eles retornaram às suas próprias dimensões, Miles pensou que nunca mais veria seus amigos. Mas nessa sequência ele se reconecta com a Gwen, né? A Gwen volta e descobre que faz parte de um grupo de Homens-Aranhas cuja missão é proteger o multiverso, várias versões do Homem-Aranha, e o objetivo é esse, proteger o multiverso. E a partir daí ele acaba nessa aventura em mundos diferentes. Então o objetivo do filme está sendo contado aqui, que é proteger todo o multiverso realmente, tá? Desde o início, a decisão foi feita para dar uma das 5 novas dimensões um estilo de animação diferente. Nós queríamos cada mundo para ser como pegar uma diferente história em quadrinhos de um artista diferente, diz o Miller. Do ponto de vista de design de produção, isso foi apelativo, ainda que insano, porque cada mundo desses 5 mundos aí, cada mundo vai ter um visual diferente, né? Um desenho diferente, né? Diz o co-realizador Joaquim dos Santos. Cada mundo é um lugar robusto, nós essencialmente fizemos 5 mundos. O filme começa no mundo da Gwen, que é a Terra 65, uma homenagem em aquarela aos quadrinhos da personagem Spider-Gwen. Cores, mudanças, detalhes surgem, retrocedem, texturas, florescer e mudar ao seu redor, diz o terceiro e último co-diretor do filme, Justin K. Thompson. O ambiente transforma para atender seus sentimentos de um momento nas próximas. Depois há Mumbatã, que é o lar do Homem-Aranha indiano, inspirado nos quadrinhos
indianos dos anos 70. Caramba, tá? E Nova York, humilde morada do Homem-Aranha 2099 de Oscar Isaac, o Cavaleiro da Lua, para quem não se lembra, que é baseado no designer industrial de Sid Mead, pintura dos anos 70 e 80. Então o bagulho é bem caprichado mesmo, né? Tem referências. Isso sem mencionar New London, uma combinação, uma mistura de Londres com Nova York, que é onde vive o Spider-Punk, né? Uma quinta dimensão a equipe está mantendo Chitun sobre, talvez seja esse o nome, né? É difícil, promete Lorde. Os visuais serão de cair o queixo. Sensacional. Dispowers. Ambos são crianças protegendo suas cidades, escondendo suas identidades. E ainda assim, todos têm pais que são policiais, né? Os dois, tanto o Miles quanto a Gwen, os dois têm pais que são policiais. Isso é coisa rica. E Senhor acrescenta. Eles são amigos que sentem que podem ser algo mais. E isso assusta os dois. Pascal, né, a Amy Pascal, ex-presidente da Sony, atual... me fugiu o nome, para aí. Atual produtora do filme, tá? Meu Deus, que loucura, solta o meme aí. Meu Deus, que loucura. Ela fala assim, ela vai mais longe, né? Esse filme é uma história de amor entre Miles e Gwen. A má notícia para Miles é que na época eles passaram separados. Gwen tem saído com outro jovem e bonito escalador de paredes. Deu ruim, deu ruim. Ou seja, Robbie Brown, que é o Homem-Aranha Punk, morador de Nova Londres, também conhecido como Spider-Punk, dublado pelo próprio Daniel de Camden, Kaluuya. Há ciúmes aí, diz Powers. Quando Miles reencontra Gwen, ela não está usando suas sapatilhas de balé, ela está usando um Converse, um tênis Converse que foi dado pelo Aranha Punk, né? Que o Spider-Punk deu a ela. Começa a se perguntar quão próximos são esses dois. Eu já tinha feito vídeo falando sobre isso, inclusive, né? Mas esta chave inglesa moicana, né, que é o Homem-Aranha Punk nos trabalhos românticos, é apenas uma das novas personagens de Across the Spider-Verse. Olha só o número de personagens, de versões do Homem-Aranha que vão estar nesse filme. Está sendo revelado e confirmado aqui nessa reportagem. 240 versões diferentes do Homem-Aranha. 240. É muita coisa, tá? E eles são todos personagens falantes, ou seja, todos esses 200 personagens vão ter alguma fala. Caramba! Maioria, notavelmente, né, o que vai mais aparecer é o Miguel O'Hara, do Oscar Isaac, que é o Homem-Aranha 2099, que lidera a equipe de Gwen, né, a equipe Aranha que protege o multiverso, ou seja, tem uma equipe para proteger o multiverso, que é a Spider-Gwen tá nessa equipe, e é liderada pelo Homem-Aranha 2099, tá? Esse filme é tudo sobre pessoas tentando ter tudo, e como é difícil, diz Miller. Além disso, nós encontramos a Mulher-Aranha de Issa Rae. Ela provavelmente faz a maior entrada da história do cinema, promete Amy Pascal. Que loucura. E o novo vilão, que é o Mancha, né? Dublado por Jason Schwartzman. Né? Nas HQs, o Mancha era uma casa barata, um personagem barato, algo assim que ele está querendo dizer. Mas ele tem todo o potencial do mundo. Esse potencial neste filme gira em torno da capacidade do ex-cientista de abrir portas multiversais, pontos, em seu próprio corpo, permitindo-lhe criar o caos em qualquer linha do tempo. Ele começa pateta com seu Looney Tunes Portais de Smile. Mas como o filme progride, ele vai ficando mais poderoso e você tem que tomar ele a sério, levar ele a sério, né? O mundo dos filmes da Marvel, os limites estão desaparecendo rapidamente. Aí tem um negócio que fala sobre o Tobey e o Andrew, que tá meio confuso aqui, mas olha, eu acho que é um indício de que eles podem voltar, de que eles podem aparecer em outras produções, não sei se agora, mas olha só o que eles estão falando aqui, tá? Então os limites estão desaparecendo rapidamente. Da participação de J. Jonah Jameson em Venom da Sony, ele apareceu em No Way Home, né? Mas tá aqui, é a matéria diz isso. Pode ser alguma coisa pro futuro, pode ter um J. Jonah Jameson em Venom 3. Que haja carnificina para Tobey Maguire e Andrew Garfield entrando no No Way Home da Disney. Haja carnificina para Tobey Maguire e Andrew Garfield entrando no No Way Home. Tá, que eles entraram em No Way Home, a gente já sabe.
participaram lá na Disney do filme do No Way Home, que é o universo da Disney, o universo do MCU, e agora eles estão linkando ali com Venom, com Carnificina. Será que vai ter alguma ligação do Tobey e do Andrew dentro do universo esse da Sony, do Sonyverso, do Venom, com Carnificina e por aí vai? Olha, tá meio confuso aqui, principalmente com a tradução, mas eu acho que pode ter novidade por aí, a gente tem que ficar atento sobre isso, porque a Sony tá realmente revelando muita coisa, muitos planos futuros aqui nessa reportagem, tá? O multiverso parece ter derretido o anteriormente divisões férreas que existem entre super-heróis e franquias, tá? Que esse multiverso acabou com a divisão que tinha das franquias diferentes, dos estúdios diferentes. Homem-Aranha na Sony, o MCU na Disney, antes tinha a Fox separada também, juntou com a Disney, e parece que tá tudo juntando, né? As franquias estão todas se juntando, e isso é mais um indício, né, de ligação da Sony com o Homem-Aranha com o universo do MCU. Tendo isso em mente, quais são as chances dos fãs verem um live action do Miles Morales no UCM? Olha só o que a Empire falou. Sendo que a Empire, ela foi contratada para fazer essa reportagem da Sony, que a Sony supervisioniza todas as perguntas e olha o que pode ser perguntado ou não. E isso foi perguntado para a própria Sony, para a própria Amy Pascal. Olha só, que a Amy Pascal faz a ligação com Kevin Feige, os dois que fazem ali as negociações todas são os dois. Kevin, né, Zé Boné, Amy Pascal. E aí os caras me fazem essa pergunta aí. Quando que o Miles Morales vai estar no CM? Então é bem provável que eles já têm planos, tá? Planos pro futuro é óbvio, porque o Homem-Aranha ainda é o Tom Holland e acho que vai ser por um bom tempo, né? Então aqui é a resposta. Eles terão que esperar algum tempo, porque estão trabalhando em conjunto, né, o Kevin Feige e a Amy Pascal, na parte final da trilogia Beyond the Spider-Verse, que vai ser lançado no ano que vem. Então aí encerra a trilogia, eles param de trabalhar o Miles nas animações e aí pode rolar um live action. Pessoas que viram a Cross nos disseram que parece o Império Contra-Ataca. Isso eu já fiz um vídeo falando sobre isso também. E a franquia Spider-Verse, né, que parece o Império Contra-Ataca. Realmente, se for algo grandioso assim, do jeito que estão falando, isso mostra a você mundos que você não viu. E é uma emoção, uma história que termina em um lugar onde você precisa ver o terceiro. Então, o filme vai deixar um gancho gigantesco pra gente assistir o terceiro e esperar vai ser difícil, né? Então, sim, esse é o nosso Império. É uma afirmação ousada, mas você se sente que eles viverão para isso, afinal, eles mudaram o jogo uma vez. Quem apostaria contra eles fazendo isso duas vezes? Homem-Aranha, através do Aranhaverso, estará nos cinemas no dia 2 de junho. Aqui, especificamente, no dia 1º de junho, já é a estreia, tá? Vamos aguardar e vai ter muita coisa também, tá? Então a Amy Pascal brinca que vamos ver o que fazemos sobre o Miles Morales. Estão entregando tudo, basicamente, né? Ela permanece igualmente calada sobre o Tom Holland. Isso eu já fiz vídeo também. Ela entregou muita coisa sobre o Tom Holland, de alguma forma de abrir caminho para ele aparecer em Aranha através do Aranhaverso. Eu não vou comentar qualquer coisa em torno disso, ela ri, mas eu posso dizer que o Tom Holland ama esses filmes. Uma reportagem feita, comprada pela Sony, encomendada pela Sony, comprada pode parecer um tom diferente, né? Mas encomendada pela Sony. E ela falar isso, vamos aguardar que vai ter coisa aí. Vamos aguardar que vai ter coisa aí, tá? Vai ter muita coisa aí sobre isso. Vamos ver mais o que tem por aqui. Por enquanto não se trata de encaixar nos universos de qualquer outra pessoa, como aponta Powers. Temos o suficiente de nós mesmos e o Miller concorda. Tudo é possível no multiverso, mas não se trata apenas de ir mais longe, trata-se de ir mais fundo. Para Lord e Miller, né, os dois diretores do filme, o foco é puramente em fazer essas sequências o mais bombasticamente brilhante possível. Então eles estão prometendo algo bombástico e brilhante. Eu acho que vem coisa muito boa aí sim, tá? Isso são sequelas plurais, isso eu não entendi, mas enfim, não importa. Também como através do Aranhaverso. Essa reportagem falou muita coisa, olha só que loucura. Falaram de Andrew, de Tobey, deixou tudo em aberto sobre Andrew e Tobey Maguire no Aranhaverso, no universo do Aranha em live action. Também falou sobre o Tom Holland aparecer, né, na animação.
E eu acho que vem projetos muito grandes envolvendo o Homem-Aranha aí na Sony. A gente só tem que ter calma e aguardar, porque como eu falei, essa reportagem ela é encomendada pela Sony e é supervisionado por eles. Eles olham as perguntas, eles escolhem as perguntas que devem ser feitas, olha só. E isso aí, para falar de tantas coisas, de tantos rumores que poderiam ser escondidos ou até deixados de lado, se caso não rolasse, né, eles poderiam fazer isso. Eles pegaram e falaram tudo, todas as polêmicas foram jogadas aqui. Então eu sinceramente acho que vem muita novidade, incluindo Tobey, Andrew, Tom Holland, Aranhaverso e por aí vai. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia. Até mais!